Olá, Jair Sanches, vamos a mais um episódio da série Sofisma. Antes, inscreva-se aí no nosso canal, assim você já recebe em primeira mão aquilo que a gente grava aqui, beleza? E aproveita e compartilha aí as verdades de Deus, tá? Roda a vinheta! Nossa reflexão hoje está em João capítulo 7, numa conversa entre Jesus e os seus irmãos. Seus irmãos, aqueles nascidos também de José e Maria. A festa dos tabernáculos está para começar e os seus irmãos dizem assim para Jesus: por que você não sobe para a festa? Porque não há ninguém que queira ser conhecido que fique em oculto. Então vai estar todo mundo em Jerusalém. Jerusalém vai estar em polvorosa com a festa. Então, já que você diz que é o Cristo, se você diz que é quem é, então sobe à festa e executa lá os seus sinais. E o texto vai dizer assim: porque nem mesmo os seus irmãos criam nele, nem mesmo os seus irmãos criam em Jesus. Jesus olhou para eles e disse: vocês podem ir para a festa, porque o tempo de vocês sempre está pronto, o meu tempo ainda não está pronto. Essa frase parece que aponta para Jesus como aquele que está aguardando criteriosamente, cuidadosamente, as ordens de Deus, a vontade de Deus. Então, para os irmãos dele, que fazem o que querem, que vão aonde querem, que agem sem a menor noção do que Deus pensa ou deixa de pensar, então o tempo de vocês está pronto, vocês vão a hora que vocês quiserem. Eu só vou quando Deus me der o sinal, quando Deus me disser, sobe para a festa. Então, enquanto ele não disser, eu fico por aqui. Bom, o que isso denota para nós? Tem uma série de lições que a gente podia tratar aqui, mas o tempo é um pouquinho curto. Os seus irmãos não criam nele. Como pode uma coisa dessas? Jesus é Deus em carne. Jesus foi o Verbo que encarnou. Só que aqueles mais próximos dele, os que cresceram com ele, Jesus é o mais velho, é o primogênito dessa família, aqueles que o viram crescer na infância e na adolescência não creram que ele poderia ser o Cristo. Agora a gente vai um pouquinho mais longe. Não foi só os irmãos dele que não creram. Lá em Nazaré, a sua aldeia, onde ele teve toda a sua infância, adolescência e juventude, até ir perto dos 30 anos, também não creram nele. Porque quando ele inicia o seu ministério, ele inicia fora de Nazaré, em Betsaida, em Cafarnaum. Quando ele vai a Nazaré, a gente vê isso em Lucas 4, já existe uma certa fama, ele já tinha iniciado já alguns sinais, já tinha feito algumas coisas, e quando ele chega em Nazaré, ele já chega com seguidores, ele já chega com pinta de rabino. Quando ele entra na sinagoga, por essa pinta de rabino, por essa fama, por essa certa fama que já corria sobre ele, deram-lhe o livro para ele ler, deram a honra naquele sábado de ele ler. Ele faz a leitura de um trecho de Isaías, e quando termina o trecho, ele vai dizer assim: hoje se cumpriu em vossos ouvidos essa escritura. O texto vai dizer em seguida que as pessoas ali em Lucas 4 ficaram maravilhadas, ficaram assombradas com a forma com que ele disse o texto. Algo já mexeu com elas. Mas, curiosamente, em seguida de estarem maravilhadas, eles disseram assim: peraí, não é o filho de José? Da carpintaria? Da marcenaria? Da Maria? A gente não conhece ele, não conhece os seus irmãos? E aí parece que aquele estado de êxtase por tê-lo ouvido falar foi substituído por essa coisa corriqueira de ter conhecido Jesus desde a infância, de terem pensado: peraí, o meu filho andava de cavalo com ele, tomava banho de lagoa aí com ele a infância inteira, ele foi comer lanche na minha casa no final de tarde, peraí, como é que pode ser esse aí o Cristo? Então em Nazaré ninguém creu nele. Jesus em seguida vai dizer assim: hoje se cumpre mais um provérbio também: médico, cura a ti mesmo. E Jesus vai dizer também algumas coisas mais contundentes, né? E o pessoal fica bravo com ele. Ora, há instantes atrás estava todo mundo maravilhado com a leitura do profeta Isaías que Jesus fez. Instantes depois, se você for lá em Lucas 4, você vai ver que arrastaram Jesus para a beira de um penhasco para jogá-lo lá de cima. O texto vai dizer que misteriosamente ele passou pelo meio deles e retirou-se. Como a gente brinca quando era criança, né? Talvez ele disse assim, estátua, e todo mundo parou e ele passou pelo meio deles e retirou-se. Mas o que interessa para nós aqui? João capítulo 7, Jesus possivelmente vai
a festa dos tabernáculos, mas antes os seus irmãos ironizam a ele. Ironizam. Se você é quem diz que é, sobe para a festa. Ninguém que quer ser conhecido fica aqui em oculto. Então por que você não vai lá e faz lá um show pirotécnico? Por que você não vai lá e faz alguma coisa acontecer? Por que você não vai lá e faz cair fogo do céu? Por que você não vai lá e faz alguma coisa para o pessoal acreditar em você? Os irmãos ironizaram Jesus. Então, talvez a gente possa comparar isso com os irmãos de José, que também eram invejosos, né? Talvez olhando para Jesus e vendo Jesus um ser notável entre eles, começaram a invejar. Mas o que eu quero deixar claro para nós aqui é o seguinte: não é ele o filho de José? Não é ele o filho de Maria? A gente não conhece ele. A gente não conviveu com ele, não viu ele andando aqui. Ele não foi entregar os banquinhos e as cadeiras na minha casa quando eu fiz uma encomenda com o pai dele. Parece que tudo aquilo que se torna comum e corriqueiro perde o seu significado real. Então Deus andou em Nazaré em carne, e quando Deus em Nazaré retornou se revelando como Cristo, eles não acreditaram, porque se tornou comum. Os irmãos de Jesus estavam com o Filho de Deus, a divindade andando com eles, mas era comum. Então, assim, isso é um princípio que a gente precisa aprender, que tudo aquilo que se torna comum perde o seu real valor. Fizeram de Jesus algo comum e corriqueiro. Por isso que ele perdeu a sua essência no ponto de vista, na visão, na fé daquelas pessoas. Não pode ser alguém sobrenatural, não pode ser alguém enviado de Deus, se ele é tão conhecido da gente. Então cumpre-se também uma palavra profética, lá dos profetas antigos. Não existe profeta sem honra, a não ser na sua própria nação e na sua própria casa. Ou seja, o profeta, ele tem status de profeta, ele tem honra de profeta, ele tem o respeito de profeta em todos os lugares, menos na sua própria casa, menos no seu próprio ambiente. Então, quando a gente acha que a nossa esposa é comum, ela perde seu real valor. A gente já está tanto tempo junto, né? Eu, por exemplo, quase 21 anos casado. Se Soraya tornar-se uma pessoa comum para mim, ela perde o real valor. Se a casa que eu moro se tornar uma coisa comum, eu já fico insatisfeito com o lugar que eu moro. Vamos mais longe. Se a igreja que eu congrego se torna totalmente comum, eu vou lá insatisfeito, frequento a igreja e só enxergo os defeitos que ela tem. Se o pastor da minha igreja se torna alguma coisa totalmente comum, as mensagens dele, mas a palavra que sai de Deus da sua boca já não tocam mais o meu coração. Porque tudo aquilo que a gente torna comum perde o seu real significado, o seu real valor. Fizeram Jesus uma pessoa comum, algo comum e corriqueiro, bem dentro da sua casa e na aldeia em que ele cresceu e viveu a sua infância e adolescência. Então fica essa lição para você. Muita coisa que é comum, que a gente torna comum, não é tão comum assim. Não é corriqueiro você olhar o pôr do sol quando está anoitecendo. É um espetáculo que mostra a graça de Jesus. Mais tarde, quando anoitece, o céu está limpo, todo aquele firmamento não é algo comum. A Bíblia diz que Deus colocou cada uma daquelas estrelas aonde Ele quis colocá-las, e Ele chama cada uma delas pelo nome, e quando Ele chama, nenhuma vem a faltar. Um dos sinais da fé de Abraão foi que Deus mandou ele olhar para o céu e contar as estrelas para ver se ele conseguia, porque assim seria a sua descendência. Então o céu também não é comum. Quando você olhar para o céu, agradeça a Deus, adore a Deus. Sabe, a gente às vezes torna as coisas comuns. O prato de comida que você come não é comum, não é corriqueiro. Por mais que seja uma comida simples, você sabia que 1/3 dos habitantes do planeta, isso passa aí de 2 bilhões de pessoas, 3 bilhões de pessoas, não faz 3 refeições ao dia, e a gente que faz 3, 4, 5, indo um lanchinho de madrugada. Então assim, aquele prato de comida que você come, agradeça a Deus, não torne corriqueiro e comum, porque é um milagre de Deus. Tudo que a gente torna comum e corriqueiro perde a sua essência e o seu real valor. Fizeram isso com Jesus, em plena casa dele e em plena cidade onde ele viveu. Então Deus te abençoe. Guarde isso no coração. Um forte abraço. Até a próxima.